Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, porque o ensino à distância tem crescido no país. O número de alunos em cursos não presenciais já chega a 20% das matrículas nos ensinos superiores. Para discutir esse tema, vamos conversar com a vice-presidente da CEDERJ, Marílvia Dança, a aluna de pós-graduação à distância, Gilma Barbosa, João Roberto Alves, presidente da IPAI, e Jérôme Guinet, professor de francês online. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de fazer a primeira pergunta a você em relação a que você atribui esse crescimento do ensino à distância. Para responder isso, a gente tem que pensar de uma maneira mais abrangente, né? Porque são várias causas. A resposta é multifatorial, né? E passa desde a questão do tempo, as pessoas têm cada vez menos tempo, menos disponibilidade de tempo para se deslocar até uma universidade presencial. Então, o ensino à distância permite que você estude sem se deslocar, você pode escolher o lugar onde você está para estudar, você pode estudar na sua casa, no seu trabalho, durante o percurso até o seu trabalho. Então, o tempo é uma questão importante. A outra questão é a questão financeira, né? Então, você também acaba gastando menos, porque você também não tem que se deslocar, porque você tem tudo online, a maior parte do material online. Então, na verdade, são vários fatores, né? Cada dia mais as pessoas têm disponibilidade de aprender sozinho, né? Porque você tem um conjunto de informações disponível muito grande na internet, né? No seu dia a dia, na televisão, enfim. Então, as pessoas estão procurando o conhecimento sozinhas, né? Então, a educação à distância vai no mesmo caminho, né? No sentido de que os estudantes EAD, eles têm como característica principal essa capacidade de aprender sozinho, autonomia, organização e uma série de outras habilidades. João, você acredita que muitos alunos que não estariam mais com essa determinação de estudar acabam sendo atraídos pelo ensino à distância? Não há dúvida nenhuma que você tem, como foi colocado, diversos fatores. A vantagem da educação à distância é que é uma educação mais flexível. Nós vivíamos no século passado, na época da instrução, do ensino, da educação, e hoje vivemos numa época da aprendizagem, onde cada um aprende com muito mais facilidade. Eu acho que um outro fator também fundamental é a qualidade. A qualidade da educação à distância tem sido evidenciada de forma maior do que a presencial, porque permite que os professores tenham que se preparar melhor para os seus conteúdos. Na educação presencial, você tem um pouco como um programa ao vivo, onde você coloca e às vezes tem dia que você está bem, tem dia que você não dá. E na aprendizagem à distância, você normalmente prepara melhor as suas aulas. E um terceiro fator também desse crescimento é que a gente já tem hoje os jovens numa era de aprendizagem que é muito mais conectado com as tecnologias. Então, é mais fácil hoje você digitar, às vezes, num celular, do que você escrever. Então, você tem realmente esse avanço tecnológico que faz com que todos acompanhem essa linha que não é no Brasil, é no mundo inteiro. Gilma, você é um exemplo que fez a graduação e agora faz uma pós-graduação. Por que você foi atraída pelo ensino à distância? Você tentou o presencial? Sim, tentei, consegui as duas ao mesmo tempo e optei pela distância, justamente por conta da flexibilidade, por ter um filho, criança e os recursos também que eu não tinha no momento. Eu não trabalhava e pretendia trabalhar. E à distância eu trabalho, a faculdade, então tudo concluía para que realmente a distância fosse a escolhida. E eu me adaptei bem, consegui evoluir e não me arrependo. Jérôme, você montou há pouco tempo um curso online de francês, né? Você acredita que com o ensino de uma nova língua é mais fácil do que a questão do ensino superior? Eu acho que para responder essa pergunta, Sérgio, eu diria o seguinte: eu vejo a educação à distância hoje em dia como consequência de uma democratização não só dos meios de comunicação, que nem o João estava falando, eu concordo plenamente. Começou
bom, rádio, televisão, hoje tem a internet, que faz essa democratização dos meios de comunicação, como também a democratização, diria até quase descentralização, das próprias instituições de educação. Ou seja, hoje em dia, as pessoas, por exemplo, algum professor que tenha um conhecimento e não necessariamente ele é de uma faculdade ou de uma escola, ele pode oferecer esse conteúdo gratuitamente pela internet e alcançar cada vez mais pessoas. Então, tanto uma instituição, uma faculdade, uma UFRJ, por exemplo, que foi a faculdade que ela fez, como um professor que às vezes nem dá aula numa escola presencial, hoje tem essa capacidade de usar o mesmo, digamos assim, a mesma vila global, né? A mesma cidade que é a internet, onde todo mundo está ali junto ao mesmo tempo. Marilva, você é professora presencial. O professor faz falta? Não. Não? Não. Eu já fui profissional de tutoria e já fui professora do presencial. E eu costumo dizer que no meu trabalho à distância, eu estava muito mais próxima dos meus alunos do que muitas vezes no presencial eu estive. Então, não faz diferença. Depende, né, do que você se propõe, né? Quer dizer, depende do estudante, do que ele quer e também do profissional que está ali fazendo o seu papel. Se ele faz o seu papel bem feito, né, ele compensa a presença física propriamente dita, né? Então, não. João, você preside um instituto que dá consultoria justamente no que diz respeito à educação à distância, né? Como que é essa formação dos profissionais ou como deve ser na sua avaliação? Na realidade, a única forma que nós temos de democratizar a educação de qualidade é através da aprendizagem à distância. Nós não temos possibilidade no Brasil, com a dimensão continental que nós temos, de termos professores com o mesmo nível de formação em todas as partes do nosso território. Então, o que nós sentimos é que é necessário, se o professor ele for bem formado, ele saberá utilizar a educação à distância ou presencial. Eu acho que o professor sempre faz falta, mas tudo depende da forma de você atingir e atender exatamente aquela demanda do jovem, do adulto, da pessoa da terceira idade. Então, o que nós sentimos muito é que você tem que modificar, e aí que é o grande papel das instituições, modificar a base de formação dos docentes, dos profissionais que atuam na educação, já preparando que eles saibam trabalhar com comunicação e com educação. A Itália, por exemplo, tem um belo trabalho que é a ecocomunicação, que você não tem um curso mais de formação de professores, um curso de comunicação. Você não faz hoje educação sem ter uma boa base de comunicação e de tecnologias nesse processo. E nós temos então um gap. Nós temos o professor formado ainda no modelo antigo e que precisa ter um processo de requalificação profissional, porque nós temos realmente a necessidade que o aluno já está num outro nível, um outro patamar de uso de tecnologias. Gilma, você fez a graduação em administração de empresas. Sim. Certamente fez algumas disciplinas de cálculos, né? Uma situação assim um pouco árida para a maioria das pessoas. Como é que foi ter o ensino à distância? Você se sentiu prejudicado em algum momento ou você acha que deu para aprender? Não. Na realidade, a área de exatas, todos têm uma dificuldade muito grande. Aqueles que têm dificuldade com exatas. Mas teve aluno já que fez a graduação à distância que tirou de letra, não houve problema nenhum com isso. Mas no meu caso eu tinha dificuldade com exatas. Mas essa dificuldade não foi empecilho, porque o que eu percebi é que eu tinha que aumentar o meu empenho. Então eu busquei conhecimento, é onde está a autonomia, né? A disciplina, você procurar superar aquela dificuldade. Então, se eu tenho um problema, então eu procuro resolver o problema. Estou com dificuldade, não está sendo suficiente o material que eu tenho ali de apoio, então eu procurei outros materiais, a internet, o YouTube, professores online, grupos de estudos da própria faculdade e superei a dificuldade. Perfeito. Jerome, você me disse Posso que... só complementar? Pois não, é claro. Na verdade, a questão das exatas não é um problema só da EAD, né? Quer dizer, Sim, presencial difícil também, até presencial também. A maior parte dos alunos tem dificuldade Sim. na área de exatas, né? Então, É justamente por isso que a gente abordou esse assunto, para que ela falasse, porque às vezes com o professor do lado fica difícil, mas sem o professor eu imagino que você deve ter enfrentado
teve que procurar outras formas de aprendizado também, né? Auxiliares para que você pudesse compreender, né? Uma questão em relação a essa aí, se me permite, é que ela falou, tem uma amiga minha que ela entrou antes, um ano antes de mim, e na presencial, administração de empresas, pela rural também, como eu. Eu terminei antes dela. Ela teve a mesma dificuldade que eu nas exatas, mas eu consegui terminar, concluir, justamente porque é aquilo que ela falou. Quem faz a escola é o aluno. Não, independente de estar presencial ou à distância, a dificuldade vai aparecer. Vai depender do aluno superar essa dificuldade. Ok, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Educação à Distância. Jerome, eu imagino que você em 2 anos se surpreendeu com a procura, né? Eram 8 alunos, passou para 470. No ensino de línguas, né, enfim, de um outro idioma, é muito comum o aluno entrar e sair, né? Como que é a assiduidade, ou seja, como que é a frequência no caso de um ensino à distância para o francês? Sem dúvida, de todas as pessoas que se matriculam, assim, se eu falar alguma porcentagem, eu vou provavelmente falar alguma besteira, mas a minoria vai até o final, aprende realmente a falar o francês. Né? E quando eu digo assim, a minoria que assiste todas as aulas e vai até o final. Então, você falou de um ponto que eu vejo nos meus próprios alunos que é a maior dificuldade de todas dentro da educação à distância, do estudo online, que é a disciplina, sem dúvida. É você está sozinho, imagina, você está sozinho na frente do seu computador. Todos nós sabemos que tem o Facebook, tem o YouTube, tem a mãe que liga, tem o WhatsApp. Quer dizer, hoje em dia a gente está vivendo nessa distração, né? O tempo todo a gente é distraído por alguma informação que vem. Imagina você estudar, parar, sentar e falar, não, mas agora os eu vou alunos mantêm essa regularidade? Porque o que a gente observa nos cursos tradicionais, chamados de regulares, o aluno se matricula, na primeira dificuldade ele abandona. Quando é um ensino à distância, você acredita que eles tenham uma maior resistência, um maior fôlego para chegar a concluir um certo objetivo? Eu posso estar falando besteira, não sei, mas eu acredito que é o contrário. Ele tem mais facilidade de abandonar, na verdade. Ontem eu liguei para o meu irmão, que ele tem 17 anos, ou seja, ele é da geração milênio. Eu quis saber, Pedro, o que eu posso falar no debate amanhã que você pode me dar da geração milênio? Ele falou, olha, eu posso te dar vantagens e desvantagens da educação à distância e da educação presencial. Mas eu, tendo 17 anos e vendo as pessoas, entendo que você indo para a escola presencial, e aqui eu estou fazendo advogado do meu próprio diabo, não sei se eu deveria estar fazendo isso, mas... E ele fala o seguinte, quando eu vou para a escola, eu sei que eu tenho que sentar ali e estudar, e fazer aquilo. É o momento do dia que eu tenho para fazer aquilo, porque chegando em casa... Eu vou ser Counter-Strike, eu vou chegar e jogar meus videogames e fazer meu YouTube, enfim. Tem que ter disciplina. Tem que ter a disciplina. Isso daí é de cada um para cada um também. Né? A evasão no mundo gira em torno de 50%. Em relação ao ensino à distância? Em relação ao ensino à distância. É uma taxa média mundial, tanto em cursos de graduação quanto pós-graduação, porque a maioria das pessoas pensa que é mais fácil, quando na realidade não é. Então, ele tem esperança que vai conseguir um processo de facilitação da aprendizagem, quando na verdade ele tem barreiras e acaba gerando... Que barreiras são essas, João? As barreiras principalmente de uso de tecnologia. A gente tem hoje em algumas cidades a facilidade de banda larga, etc. E você tem algumas regiões que você tem ainda uma deficiência de uso de canal de internet, pensando em internet de alta velocidade, tudo. Então você às vezes perde muito tempo em conseguir acessar determinados programas, interagir nesse processo. Então, esse é o lado que leva mundialmente você ter uma evasão de 50%, que não é assustador para quem atua em educação à distância. Marilda estava concordando bastante. Complementando o que o João está falando, a gente tem um trabalho sobre permanência na EAD, comparando os nossos cursos à distância com os cursos presenciais das universidades. E não tem muita diferença entre os cursos. Né? Então, por exemplo, pedagogia tem uma alta taxa de permanência. Física tem uma baixa taxa de permanência, uma evasão muito grande. E é exatamente a mesma, é muito pouca diferença entre o presencial e a distância. Todos os cursos podem ser EAD, a ensino à distância? Eu acho que sim. A princípio, sim. Né? É óbvio que para cada curso tem a sua particularidade e a tecnologia tem que servir a essa particularidade para fazer com que isso seja possível. A maior resistência hoje dos cursos na área de saúde. Saúde, isso. É uma resistência corporativa. Mas hoje é muito mais fácil você adotar um processo de até
quando você tem um cadáver, por exemplo, você fatiar eletronicamente do que você fatiar fisicamente. Mas como formar um médico à distância? Você tem mecanismos hoje, nós vivemos na realidade num mundo onde você faz uma telemedicina, onde você faz um telejulgamento, então você tem a possibilidade de ter a formação. Hoje, óbvio que você vai ter que ter um período de estágio, um período de residência. Mas existem matérias práticas, né? De sim, que forma que isso seria possível? Você tem, no caso de saúde, você tem que ter uma atividade mista. Você tem que ter parte, não é totalmente à distância. Seria o semipresencial? Exatamente. Isso. Você tem, em algumas áreas, você tem que ter experimentação, você tem que ter, na própria pedagogia mesmo, você tem a necessidade hoje de residência pedagógica, estágio, que tem que ser presencial. Agora, a grande parte dos cursos permite que você trabalhe até totalmente à distância. O mundo tem belíssima experiência nesse sentido e o Brasil caminha, se não fosse uma resistência do Ministério da Educação, nós já teríamos um avanço muito maior. Nós temos ainda reticência nesse sentido, mas está melhorando. Gradualmente a gente está conseguindo superar essas barreiras. No seu caso, Gilma, você acredita que o seu aprendizado, você estava comparando com uma amiga que fez presencial, né? O seu aprendizado, ele foi melhor em que sentido? Justamente por ser adquirir autonomia, né? No estudo. Ela entrava em contato comigo e pedia orientação da matéria, sendo que ela já estava fazendo antes que eu essa matéria. E ela pedia justamente porque a forma de ensinar era diferente. Por eu ter autonomia, eu buscava formas diversas de aprendizado. Então, terminava que eu fazia eu tinha um conhecimento maior daquele assunto, enquanto ela focava apenas naquilo que foi dado na sala de aula. E aí ela me procurava e eu dava aula online para ela pelo celular, WhatsApp, a gente conversava e a gente foi estudando junto. Então ela começou em 2011, eu comecei em 2012 e terminamos juntas. Eu um semestre antes, ela um semestre depois. E eu à distância e ela presencial. Então, isso aí eu constatei que realmente... O material didático é o mesmo? Não, o material didático não é o mesmo. São os professores, né, da Rural, os que ficam, são exatamente que ficam na Rural, que fazem o material. Eles disponibilizam não só em PDF, né, online, mas também a gente tem fisicamente o livro, né, com a gente. Então, mas os professores, os orientadores são da Rural, são da própria faculdade. Os conteúdos são os mesmos. A metodologia que você... Mas há alguma perda em relação ao conteúdo na sua avaliação, Maria? Não? 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 A programação é a mesma? É a mesma, é a mesma. É claro que os cursos têm diferenças, né? Essas diferenças acontecem porque, pelo menos no CEDERJ, muitas vezes você não tem uma única universidade responsável pelo curso todo, por exemplo. O curso de administração é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas as disciplinas de matemática que ela teve são da UF. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem um misto, né? Então, nunca vai ser exatamente igual ao presencial, no nosso caso. Agora, se você pegar de uma universidade isolada, né, que não esteja dentro desse consórcio, e se ela tiver o mesmo corpo de professores que faça a distância e presencial, sim, vai ser idêntico. O material também é diverso, no nosso caso, porque o nosso material, ele não é um livro didático, né? Ele é um livro EAD, que é completamente diferente. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que a aula que, teoricamente, você teria... Existe uma aula virtual, né? Não, eu estou falando assim, a aula do presencial Sim. se transforma no livro. Sim. Então, você tem uma linguagem EAD. Não é um livro qualquer didático, é um livro na linguagem EAD, né? Que é basicamente a linguagem que você usa quando você dá uma aula presencial. Jerome, existem plataformas diferentes em relação ao ensino à distância, no caso do francês? Por exemplo, a gente vê que algumas disciplinas na graduação são mais textos, né? Sim. Ou tem vídeos também, mas talvez você tenha uma facilidade maior para abordar a língua francesa e para ensinar. Por exemplo, como que você vai conseguir ensinar alguém que nunca ouviu o francês? Através de que forma? Hoje em dia, o que não falta são plataformas e-learning, inclusive gratuitamente, disponibilizadas gratuitamente para algum professor, alguma faculdade. Isso daí não é mais um problema.
Fora isso, tem o que você falou, a questão do vídeo. Hoje em dia, tem testes que dizem que as pessoas elas preferem, hoje em dia, muito mais assistir um vídeo do que ler um texto ou até ouvir um áudio. Quer dizer, a importância da multimídia vídeo cresce cada vez mais, né? A importância e o interesse que as pessoas têm, até o engajamento de manter ali, de acompanhar o material, o conteúdo até o final. Porque no final das contas é o mesmo conteúdo em diversos formatos. Hoje o formato vídeo é mais importante, engaja mais a pessoa. O próprio YouTube é uma plataforma. Você abre uma conta gratuitamente, se você é um professor ou uma faculdade, uma instituição, liga a sua câmera que você tem no celular hoje em dia e cria o seu conteúdo, coloca no YouTube gratuitamente e as pessoas consomem aquilo de forma gratuita. Então eu entendo que a informação, isso já há algum tempo com a internet, ela é amplamente divulgada, não é mais um problema, e aí a gente pode entrar em outros assuntos e viajar um pouco na ideia. Então, às vezes é por isso, né, que você tem mais informação na internet, essa é a verdade. E ela é gratuita. O que as pessoas procuram, e aí, por exemplo, quando eu entendo que eu tenho meu canal que é gratuito, por exemplo, as pessoas acessam o conteúdo gratuitamente, mas tem um curso pago também, o que eu vejo, entendo, é que quando a pessoa ela paga por um curso... Por que a pessoa vai pagar por um curso de francês online se está tudo ali grátis? Porque ela está comprando tempo. Ela está comprando uma metodologia que vai permitir que ela ganhe tempo. Por quê? Porque a informação é o que não falta. Porém, tem tanta informação e a gente gasta tanto tempo buscando a informação certa que isso é a dor da pessoa que estuda à distância pela internet hoje em dia, sem dúvida. Ok, nós vamos então para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos a conversar sobre educação à distância no Rio TV Debate. Marílvia, existem mais cursos voltados para licenciatura? Por quê? Na verdade, quando o CEDERJ começou, ele começou privilegiando os cursos, a formação de professores. Que é uma lacuna, né, hoje em dia. Que era uma grande lacuna, ainda é, né? Mas naquele momento, que foi por volta de 2002, né, a prioridade, né, de se implementar um consórcio de educação à distância, a prioridade era a formação de professores, porque existia um grande número de professores na rede pública sem formação, né? Então, o CEDERJ surgiu nesse contexto e, por isso, essa é uma das razões. A outra razão é que uma boa parte dos nossos cursos e do nosso sistema, né, é financiado pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, que também privilegia formação de professores, né? Então, na verdade, dos nossos 16 cursos, 10 são licenciaturas. João, a gente tem aí um crescimento no período de 10 anos, a quantidade de estudantes cresceu 3 vezes mais, né? Você acredita que isso é uma tendência que pega todo mundo, ou seja, vem lá de fora e chegou aqui para ficar? Você tem. Na realidade, você não vai ter, dentro de próximos anos, você não vai ter educação à distância ou educação presencial. O ensino híbrido, ele funciona muito bem, porque você tem momentos presenciais, o mundo já faz isso, você tem naquele momento que você possa frequentar uma universidade presencialmente, você vai naqueles momentos que você não pode, você faz à distância. Então, não tem o aluno de educação à distância, não é diferente do presencial. Então, essa tendência é uma tendência que você vai perder um controle sem saber o que é um, o que é outro. Porque você recorre muitas das vezes, às vezes você tem uma grande causa da evasão, é aquilo que os franceses falam muito, que são as causas matrimoniais. Então, às vezes você está com uma pessoa doente em casa, você separou, você teve um problema qualquer. Naquele momento, não adianta você ir à escola que você não vai aprender. Você está fora de órbita. Então, você pode desenvolver em outros momentos, através de educação à distância, recuperar o tempo que você perdeu. E a utilização, Jerônimo falou sobre isso, a utilização dos vídeos é fundamental. No último Congresso de Educação à Distância Internacional, foi evidenciada uma pesquisa onde você fixa 11 vezes mais o que você vê do que o que você lê. Então, essa é uma realidade que existe e todos nós gravamos muito mais aquilo que vemos do que o que lemos, estudamos. Por isso é importante ter as plataformas, ter esses avanços e que você permita cada vez mais a democratização.
E só para fechar o que a Marilda colocou, o porquê dos cursos de licenciatura, os cursos voltados a professores, têm tido uma demanda maior, porque é necessário. A educação no Brasil precisa melhorar muito e tem havido esforços, mas você tem um processo que tem que investir na requalificação do professor, na formação melhor e na requalificação, porque os professores estão aí ainda precisando. Nós estamos com os professores dentro de um modelo de um século passado, estamos com alunos já num século atual. Então você tem uma diferença e você tem naturalmente que requalificar os profissionais que estão dispostos a fazer. Por isso há tanta demanda para os cursos de graduação e até para os cursos de pós-graduação e cursos de atualização profissional para os docentes da educação básica especialmente e da educação superior também. Gilma, assim que você... Pois não. Formação continuada desses professores também é importante. Justamente. Gilma, assim que você se formou, você prestou um concurso, né? Você se sentiu bem para prestar um concurso com ensino à distância? Ou seja, a gente sempre pensa que o concurso vai peneirar bastante as pessoas que conseguiram uma boa graduação. Você não teve muita dificuldade, né? Não, justamente por conta dessa autonomia. Eu não fiz cursinho preparatório, estudei em casa. Já é uma prática sua ter essa autonomia de estudar em casa? E busquei conhecimento, até naqueles jornais que tem aquelas questões de concurso, folha dirigida, que vem aquelas questões de concurso. O YouTube, os professores do YouTube, muito bons, especialmente da área de exatas. E eu fui buscando esse conhecimento, buscando e estudando sozinha. Em um ano de estudo, que eu fiquei pré-vestibular, inclusive, também estudei sozinha. Fiz o pré-vestibular social pelo CEDERJ, que o CEDERJ, para mim, desde o início, comecei no CEDERJ pré-vestibular, não parei mais. Em um ano você se preparou para um concurso público? Em um ano eu consegui, pelo pré-vestibular social, passar no concurso público e passar também para rural, tanto presencial quanto à distância. Conta um pouco para a gente da sua rotina, para que as pessoas possam se identificar com você. Você tem uma adolescente, uma filha, casada, né? Enfim, trabalha, é uma rotina difícil. Qual era o horário que você podia estudar? Bem, por essa rotina, eu tenho que ter a disciplina, tem que botar na sua cabeça. Eu tenho aquele período para estudar, eu tenho que ter no mínimo 1 hora por dia, para que você tenha o final de semana um pouquinho de descanso. Porque se você fica, digamos, deixa tudo para o final de semana, como eu fazia no início, eu tive que me adaptar. No final de semana eu vou ter tempo. Eu, durante a semana, vou levando, no final de semana eu fiquei estressada, cansada, e aí veio o desânimo. E aí eu percebi, não posso me desanimar, isso está me cansando, eu tenho que ter uma rotina. Então, o que eu comecei a fazer? Trabalhando, ao trabalho, como as aulas eram online e PDF, eu ia estudando no trem, em pé mesmo no trem, eu ia lá, ia estudando, e com aquele no início dava dor de cabeça, depois eu terminei acostumando. E aí eu estudava no caminho para o trabalho, no horário de almoço, almoçava 15 minutinhos de almoço, meia hora estudando, voltava para casa, estudava no condução. Quando eu chegava em casa, só mais meia hora, 1 horinha só para completar o estudo, toda semana isso. Chegava no final de semana, sábado estudava, a parte da manhã cuidava da minha casa, normal, fazia minhas atividades domésticas. À tarde tinha uns 2, 3 horas de estudo mais. No domingo eu estava livre, descansada. E aí com isso eu percebi, eu me organizei e aí eu não fiquei estressada nem desanimada e fui levando a faculdade com mais tranquilidade. Marilvia, esse é o caminho que você observa nos alunos que procuram curso à distância? Eu acho que é isso. A organização é saber qual é o seu próprio ritmo de trabalho, de estudo, né? É muito importante você encontrar o seu ritmo, o seu próprio ritmo. Então, não adianta dizer que essa é uma fórmula mágica do tipo 1 hora por dia, porque algumas pessoas vão precisar de 2 ou 3, outras vão precisar de menos. Então, isso, cada um vai ter que entender qual é a sua dinâmica, qual é a sua necessidade. Mas é importante encontrar um ritmo, né? Mas é importante encontrar um ritmo, é importante manter esse ritmo, é importante ter disciplina, é importante ter um local de estudo, né? Saber que você vai todo dia para o mesmo local onde está o seu computador, onde estão os seus materiais. Então, essa rotina é muito importante. Estabelecer essa rotina é muito importante. Posso complementar? Sim, a gente vem agora para as conclusões finais, então já começo com você, João. Eu acho interessante o que ela falou, e é o grande desafio que eu acredito que os professores online têm hoje em dia, que é isso. Como você inculca, motiva o aluno para que ele mantenha a constância, ainda mais no aprendizado de uma língua, que se você não tiver constância, você não vai aprender uma língua nova. Essa é a verdade.
e eu acho que para outras matérias também, né? Então esse é o nosso grande desafio atual. Eu acho que eu quero lutar para que a gente consiga entrar num acordo para saber qual que é a melhor forma de passar a disciplina para o aluno que está ali do outro lado do computador. E eu acho que um caminho, ou uma porta de entrada interessante, que pode ser pesquisada, inclusive eu vejo colegas que fazem e têm resultados, é a gamification. É essa coisa de você criar uma espécie de jogo para a sua área, para a sua matéria, que motive a pessoa a, que nem jogar ali um Monopoly ou jogar um jogo da vida, um jogo de tabuleiro, fazer isso com a matéria de matemática, de física, de francês e ir até o final aí do estudo dela e poder ter os resultados, então, que ela deseja ter, né? Que nem você teve, parabéns, porque é a minoria, não é? Hoje não é a maioria que consegue o que você conseguiu. Gilma, sua conclusão. Como ele está falando, eu consegui pelo principal motivo, né? Como foi falado da disciplina, mas mais do que disciplina, motivação. E como a gente conseguir essa motivação? Você tem que saber o que você quer, é isso que eu quero? É o que eu gosto? Você vai ficar motivado, porque é aquilo que você quer. E aí você vai persistir naquilo. E essa persistência vai automaticamente te levar às outras coisas, que é a disciplina. E, naturalmente, as outras coisas vão acontecendo e vira uma rotina sua. Aquilo ali já faz parte de você. Você não sofre para estudar, você vai com prazer a estudar. E é importante porque a quantidade não é qualidade. É bom que você tenha uma qualidade de ensino do que uma quantidade de você não absorver aquilo. Então, o que eu aprendi na minha graduação foi ter essa disciplina em controle do horário, do tempo, saber aproveitar as brechas de tempo para não ter tempo ocioso. E com isso eu me desenvolvi e tive sucesso, né, na faculdade. Fui a primeira a me formar na minha turma de 2012. Apesar da minha idade, eu comecei já com 42 anos, terminei com 48, 47, aliás, e as minhas amigas mais novas, que não tinham esse filho, às vezes, uma vida mais... não conseguiram. Por quê? Porque não tinham um foco, um objetivo. Eu vou conseguir. Não, vou ter dificuldade, não. Dificuldade tem em todo canto, em toda a graduação, mas tem que ter persistência e saber o que quer. João, sua conclusão. Então, primeiro, parabenizo você, Sérgio, pela condução e pelos colegas. E por ocasião do Plano Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade de participar e propor algumas coisas que eu acho que podem ser utilizadas por educação à distância. Eu acho que o Rio de Janeiro já comporta uma universidade virtual municipal. Eu acho que esse é um grande desafio. Nós temos realidades que são realidades bastante diferentes. O Rio de Janeiro tem toda a possibilidade de resgatar essa sua importância nacional e eu acho que nós precisamos capacitar melhor as pessoas do Rio através de uma universidade virtual à distância. E nós entendemos também que um outro foco que há um abandono grande é da educação carcerária. Nós temos hoje milhões de pessoas encarceradas sem nenhuma perspectiva de vida e não temos perspectiva de educação presencial. Temos algumas iniciativas do ensino de jovens e adultos, mas nós vemos em outros países, eu tive a oportunidade de visitar, em Costa Rica, por exemplo, nós vemos estudante preso em solitária fazendo mestrado à distância. E hoje nós precisamos ter, eu acho que a Câmara dos Vereadores tem essa missão, tem essa importância, a Comissão de Educação, de resgatar essa relevância de atender essas classes, que são classes hoje que estão totalmente, infelizmente, por razões que não vêm ao caso, mas estão sem perspectiva nenhuma de aprendizagem durante o período. Então, é a nossa esperança, eu parabenizo pelo momento de debate sobre a aprendizagem à distância. Ok. Marilvia. Na verdade, eu acho que nesse momento é importante falar da importância da educação para esse país, né? Eu acho que a gente está num momento crucial em que, mais do que nunca, a gente precisa reafirmar que a educação é o que transforma, é o que salva, né? É a única rota para a gente fazer desse país um país melhor. Então, independente se é educação à distância ou educação presencial, eu acho que esse é o momento da gente olhar pela educação e privilegiar a educação acima de tudo. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo programa.